Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Seja bem-vinda mais uma vez à leitura do devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Hoje estamos no dia 52. Uma mulher orgânica. Flores de plástico não murcham. O homem mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Ezequiel 47, 3 e 4. Orgânico está associado àquilo que é natural, que não é fabricado ou artificial. No supermercado, os alimentos orgânicos são aqueles cultivados sem o uso de agrotóxicos e sem modificações genéticas. Por isso, acabam ocupando um espaço ínfimo em comparação com os demais de origem animal e vegetal. Já as práticas agrícolas aplicadas em produtos não orgânicos podem provocar um desenvolvimento desproporcional à maturidade do animal ou da planta, ou seja, uma mudança genética no crescimento. Isso me faz lembrar da passagem de Ezequiel 47. Nesse trecho das Escrituras, o profeta teve uma visão que ilustra a dinâmica de crescimento em Deus e a importância de saber viver cada fase. Ele foi levado a ver a água que fluía do templo do Senhor. Ao entrar no rio, a água batia nos seus tornozelos. Mais adiante alcançou seus joelhos, mais um pouco, e ele tinha água pela cintura. Por fim, chegou a um local onde o rio não dava pé, e então teve de mergulhar. Esse texto nos revela os níveis de crescimento em Deus e da atuação divina na vida de uma pessoa. A mulher orgânica é aquela que tem sede pela presença do Senhor e deseja amadurecer em seu relacionamento com Ele, mas sem a necessidade de interferir na ordem natural desse desenvolvimento por meio da aplicação de pesticidas e elementos tóxicos. Ou seja, não pega atalhos nem se utiliza de artificialismos para crescer espiritualmente. Ela respeita os processos de crescimento sem interferir, ao contrário do que Sara fez com Agar, escolhendo não acreditar na promessa de que Deus lhe daria um filho, conforme Gênesis 16, 1 a 3. A tentação diária é exatamente interpor-se no caminho, o que resulta em mulheres artificialmente processadas que não respeitam o tempo do Senhor nem compreendem suas próprias limitações. Deus, no entanto, continua com o plano original e não se contenta com o que é postiço. Apesar de não murcharem, ele não se impressiona com as flores de plástico, mas valoriza as plantas de verdade, ainda que tenham um prazo de validade. Todas estamos sujeitas a murchar e a morrer. Essa é a ordem natural da criação: nascimento, desenvolvimento e morte. O segredo é estarmos constantemente crescendo e avançando em todas as fases e áreas de nossa vida, principalmente em nosso relacionamento com o Senhor. Deus respeita o nosso tempo e as nossas dificuldades e nos conduz a um crescimento saudável. Lembro de Jacó e Esaú nesta mesma dinâmica. Então Esaú disse: Vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com o Senhor em Seir. Gênesis 33, 12 a 14. Se você andar na velocidade do outro, talvez sua família não suporte. Não temos todos a mesma velocidade. Jacó carregava um propósito diferente de Esaú, e foi maduro para entender isso e se posicionar. Não segurou Esaú, mas o liberou em sua velocidade e compasso, e se recusou a sacrificar sua família para agradá-lo ou chegar primeiro. Respeite a sua casa e a estrutura de sua família. Ainda que ande mais devagar, quem está guiando você não falha. Essa palavra me curou e me reposicionou inúmeras vezes quando os convites de alguns Esaús chegaram à minha vida, pedindo por velocidades maiores. Eu precisei respeitar o que havia gerado e entender que temos tempos diferentes. Que essa palavra a reposicione hoje. Não ande no compasso do outro. Respeite a sua história e a vontade de Deus.
Seja orgânica, não modificada. Não apele para agrotóxicos, nem tente alterar a sua genética espiritual. Encare os momentos difíceis, vá no seu ritmo, mas esteja sempre e constantemente avançando em direção à profundidade. O que você precisa não é ser outra pessoa, nem ter o tempo ou dom parecido com os de alguém. Você nasceu para ser uma mulher orgânica, uma mulher de verdade. Eu quero ler novamente esse texto de Ezequiel 47, do versículo 3 ao 5. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. O nosso crescimento espiritual se compara a esse texto. Outro exemplo é a praia. Quando entramos no mar, começamos molhando nossos pés. Se continuamos caminhando, as águas chegam nos tornozelos, nos joelhos, daqui a pouco já estão nas cinturas, até não dar mais pé, até precisarmos nadar. Isso sem falar naquela profundidade onde precisamos de equipamentos necessários para conseguirmos nos manter vivas. Daí podemos fazer uma analogia de quando recebemos Jesus, quando colocamos o pé na água. Quanto mais caminhamos com Ele, buscamos a Sua presença, quanto mais deixamos que Ele trate das áreas das nossas vidas que precisam de cuidado, vamos sendo cada vez mais cheias com o Seu Espírito. Então vamos avançando em profundidade nele, vamos sendo capacitadas, reposicionadas, alinhadas, vamos amadurecendo, que possamos ser pacientes nesse processo de crescimento e não querer alcançar uma profundidade que não suportamos ainda. E isso me remete a outro exemplo. Quando os filhos são bem pequenos, costumamos ficar na beira da água com eles. E se eles veem que um de nós adultos entra no mar e vai para o fundo, eles também querem ir, mas não podem porque não têm altura. Se vier uma onda, não saberão o que fazer. Enfim, o que eu quero dizer é que precisamos vencer a tentação de querer estar no lugar de alguém que já teve um crescimento orgânico, que já tem uma estrutura no Senhor. Esta pessoa já aprendeu a lidar com as adversidades até atingir esse nível. Então, respeite o teu tempo, respeite o teu ritmo, peça diariamente para o Senhor que te alimente com mais fome e sede da presença dEle. Amém? Fica com Deus e até amanhã.